Imagine navegar pelos oceanos mais profundos e inexplorados do nosso planeta, onde repousam os restos de navios que um dia cortaram as águas com suas tripulações cheias de sonhos, esperanças e destinos. Alguns desses navios desapareceram em circunstâncias tão estranhas e inexplicáveis que, mesmo décadas ou séculos depois, continuam alimentando teorias, lendas e mistérios que desafiam nossa compreensão. Hoje, vamos mergulhar nas águas turvas da história marítima para explorar 5 dos naufrágios mais misteriosos já registrados, cada um carregando segredos que o tempo ainda não conseguiu revelar completamente. Nosso primeiro mistério nos leva ao coração do Atlântico Norte, mas não estamos falando do Titanic. Estamos falando do MV Joita, um navio de carga e passageiros que desapareceu em outubro de 1955 durante uma viagem de Samoa para as Ilhas Cook. O que torna este caso extraordinário não é apenas o desaparecimento, mas as circunstâncias bizarras de sua descoberta. O Joita era conhecido por ser praticamente inafundável, devido ao seu casco parcialmente feito de cortiça, o que teoricamente o manteria flutuando mesmo se completamente alagado. Quando o navio partiu de Samoa, com 25 passageiros e tripulantes, ninguém poderia imaginar que se tornaria um dos maiores mistérios náuticos do Pacífico Sul. 5 semanas após seu desaparecimento, pescadores encontraram os destroços do Joita parcialmente submersos e à deriva, a mais de 1.000 quilômetros de sua rota planejada. O navio estava semi-afundado, mas ainda flutuando, exatamente como sua construção sugeria que deveria fazer. No entanto, todas as 25 pessoas a bordo haviam desaparecido sem deixar rastro. Não havia corpos, não havia sinais de luta, não havia botes salva-vidas. Os pertences pessoais dos passageiros permaneciam intocados em suas cabines. As cargas valiosas continuavam no porão, e não havia qualquer evidência de pirataria ou violência. A investigação oficial concluiu que o navio havia sofrido uma avaria que causou o alagamento parcial, forçando todos a abandonar a embarcação. Mas esta explicação deixa muitas perguntas sem resposta. Por que não foram encontrados destroços de botes salva-vidas? Por que não houve qualquer chamado de socorro? E mais misterioso ainda, como 25 pessoas simplesmente desaparecem sem deixar qualquer vestígio no vasto oceano. Teorias abundam sobre o destino dos ocupantes do Joita. Alguns sugerem que eles foram resgatados por outro navio e levados para uma ilha remota, onde permaneceram perdidos. Outros propõem que o navio foi atacado por piratas, que por alguma razão pouparam a carga, mas fizeram algo com os passageiros. Há ainda aqueles que acreditam em explicações mais fantásticas, envolvendo experimentos militares secretos ou fenômenos inexplicáveis do Triângulo do Pacífico. O que sabemos com certeza é que o MV Joita continua sendo um lembrete sombrio de que o oceano guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Nosso segundo mistério nos transporta para águas ainda mais geladas e traiçoeiras, onde o HMS Erebus e o HMS Terror desapareceram durante a expedição de Sir John Franklin em 1845, na tentativa de encontrar a passagem do Noroeste no Ártico canadense. Esta expedição, composta por 129 homens, deveria ter sido um triunfo da exploração vitoriana, mas em vez disso, tornou-se uma das tragédias mais persistentes e misteriosas da história naval. Os 2 navios eram considerados o que havia de mais avançado em tecnologia naval da época, equipados com motores a vapor, aquecimento central e provisões suficientes para 3 anos. Franklin, um explorador experiente, comandava uma tripulação altamente qualificada, e a expectativa era de que eles mapeassem a passagem e retornassem como heróis. Quando os navios não retornaram no prazo esperado, a preocupação se transformou em desespero, e mais de 40 expedições de resgate foram organizadas ao longo das décadas seguintes.
Algumas dessas expedições encontraram pistas perturbadoras, restos de acampamentos, latas de comida vazias e, mais chocante ainda, evidências de canibalismo entre os tripulantes. Relatos dos Inuit locais falavam de homens brancos famintos e desesperados, caminhando através do gelo em direção ao sul, arrastando botes e equipamentos. Esses relatos também incluíam detalhes horríveis sobre como os sobreviventes haviam começado a se alimentar uns dos outros em suas últimas semanas de vida. O mistério aprofundou-se quando pesquisadores modernos descobriram que muitos dos tripulantes haviam morrido de envenenamento por chumbo causado pelas soldas defeituosas nas latas de comida conservada. Este envenenamento teria causado paranoia, demência e comportamento irracional, o que poderia explicar algumas das decisões aparentemente inexplicáveis tomadas pelos sobreviventes. Em 2014 e 2016, os destroços do HMS Erebus e do HMS Terror foram finalmente descobertos no fundo do Ártico. Mas mesmo com essa descoberta monumental, muitas perguntas persistem. Por que Franklin tomou as decisões que tomou? O que exatamente aconteceu durante os últimos meses da expedição? E por que homens experientes e bem equipados acabaram tomando decisões que levaram à sua destruição total? A descoberta dos navios revelou que ambos estavam em notável estado de conservação devido às águas geladas do Ártico, mas também levantou novas questões. Os navios foram encontrados em locais que não correspondiam inteiramente aos relatos dos Inuit, sugerindo que a história final da expedição Franklin pode ser ainda mais complexa do que imaginávamos. O que realmente aconteceu naquelas águas geladas permanece um dos maiores enigmas da exploração marítima. Nosso terceiro caso nos leva para o Mediterrâneo e a história do SS Orang Medan, um navio que pode ou não ter existido, mas cuja lenda se tornou uma das mais perturbadoras do folclore marítimo. Segundo a história, em 1947, operadores de rádio em Malaca e outras cidades costeiras receberam uma série de chamadas de socorro extremamente perturbadoras de um navio identificado como SS Orang Medan. As mensagens eram fragmentadas e aterrorizantes. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na ponte de comando e na sala de navegação. Possivelmente, toda a tripulação está morta. Isso foi seguido por códigos Morse indecifráveis e depois uma mensagem final e arrepiante. Eu morro. Depois disso, apenas silêncio. 2 navios responderam ao chamado de socorro e conseguiram localizar o Orang Medan flutuando à deriva no Estreito de Malaca. Quando a equipe de resgate subiu a bordo, eles encontraram uma cena que desafiava qualquer explicação racional. Toda a tripulação estava morta, mas não havia sinais de violência ou luta. Os corpos estavam espalhados pelo navio em posições que sugeriam terror extremo. Olhos arregalados, bocas abertas em gritos silenciosos, braços estendidos como se estivessem se defendendo de algo invisível. Mais bizarro ainda, mesmo o cão do navio foi encontrado morto na mesma posição aterrorizante, com seus pelos eriçados e dentes à mostra. A equipe de resgate relatou uma sensação opressiva de medo quando estavam a bordo do navio. E alguns afirmaram que a temperatura no porão era inexplicavelmente fria, mesmo sob o calor tropical da região. Quando decidiram rebocar o navio de volta ao porto para a investigação, o Orang Medan subitamente explodiu e afundou, levando consigo qualquer evidência física do que havia acontecido. As teorias sobre o SS Orang Medan variam desde cargas químicas perigosas que vazaram gases letais até experimentos militares secretos com armas químicas ou biológicas. Alguns pesquisadores sugerem que o navio estava transportando uma combinação de ácido sulfúrico e cianeto de potássio que, quando misturados, poderiam ter criado uma nuvem de gás mortal.
No entanto, investigações posteriores levantaram dúvidas sobre a própria existência do SS Ourang Medan. Não há registros oficiais de um navio com esse nome nos arquivos marítimos da época, e algumas das evidências apresentadas ao longo dos anos parecem ter sido fabricadas ou exageradas. Isso não impediu que a história se tornasse uma lenda urbana marítima persistente, alimentada por relatos de segunda mão e teorias conspiratórias. Verdadeiro ou não, o mistério do SS Ourang Medan representa nossos medos mais profundos sobre o desconhecido e o inexplicável no vasto oceano. Nosso quarto mistério nos conduz ao Carroll a Deering, um navio mercante de 5 mastros que foi encontrado encalhado no Cabo Hatteras, Carolina do Norte, em janeiro de 1921, em circunstâncias que até hoje confundem historiadores e investigadores navais. O Deering havia partido de Norfolk, Virgínia, em agosto de 1920, com destino ao Brasil para carregar carvão. A viagem de ida transcorreu normalmente, mas durante a viagem de volta, algo extraordinário e perturbador aconteceu que transformou este cargueiro comum em um dos maiores mistérios náuticos americanos. Quando guardas costeiros abordaram o navio encalhado, eles encontraram uma cena desconcertante. Toda a tripulação de 11 homens havia desaparecido sem deixar qualquer pista sobre seu paradeiro. Os botes salva-vidas também haviam desaparecido, sugerindo que a tripulação havia abandonado o navio intencionalmente. Mas por quê? O navio estava em condições relativamente boas, sem sinais de tempestade severa ou avaria crítica que justificasse o abandono. Mais estranho ainda, os equipamentos de navegação, registros do navio e pertences pessoais da tripulação haviam sido removidos sistematicamente, como se alguém tivesse tentado apagar deliberadamente qualquer evidência do que havia acontecido durante a viagem. A investigação revelou que o capitão original do Deering, William Merritt, havia ficado doente durante a viagem de ida e foi substituído em Barbados por Willis Wormel, um capitão aposentado que havia voltado ao mar apenas para esta viagem. Testemunhas em Barbados relataram tensões entre Wormel e seu primeiro oficial, Charles McClellan, que supostamente havia ameaçado pegar o velho antes que chegassem a Norfolk. O último avistamento confirmado do Deering foi por um navio farol em Cape Lookout, onde um homem que não era o capitão Wormel gritou que o navio havia perdido suas âncoras e precisava de assistência. O governo americano lançou uma das maiores investigações marítimas da história, envolvendo 5 agências diferentes, incluindo o FBI. As teorias variavam desde motim e pirataria, até contrabando de álcool durante a Lei Seca. Alguns investigadores sugeriram que o navio havia sido sequestrado por piratas modernos que operavam no Triângulo das Bermudas, enquanto outros acreditavam que a tripulação havia se envolvido com contrabandistas de rum e foi eliminada para proteger segredos comerciais. Uma teoria particularmente intrigante sugeria que o Deering havia sido capturado por agentes soviéticos como parte de operações de espionagem durante o período tenso pós-Primeira Guerra Mundial. A investigação oficial nunca chegou a uma conclusão definitiva, e o destino da tripulação do Carroll a Deering permanece um mistério. Este caso tornou-se emblemático da era de ouro dos mistérios marítimos americanos e continua fascinando pesquisadores que procuram por pistas nas águas traiçoeiras do Cabo Hatteras, conhecido como o Cemitério do Atlântico. Nosso quinto e último mistério nos leva ao MV Salem, um cargueiro que desapareceu em circunstâncias extraordinárias em janeiro de 1980, durante uma viagem de rotina do Brasil para os Estados Unidos. O Salem era um navio relativamente novo e bem mantido, operado por uma tripulação experiente de 32 homens. A carga consistia principalmente de minério de ferro e outros materiais industriais, nada que deveria causar preocupações especiais de segurança.
O navio havia partido do Porto de Santos, no Brasil, e deveria chegar a Nova Orleans em aproximadamente 2 semanas. O que torna o desaparecimento do MV Salem único é que ele ocorreu na era moderna das comunicações por satélite e sistemas de rastreamento avançados. Diferentemente dos mistérios marítimos do passado, este navio desapareceu quando já existia tecnologia suficiente para monitorar sua posição e comunicações. Os últimos contatos de rádio com o Salem foram completamente normais, relatando condições climáticas favoráveis e progresso normal da viagem. Então, subitamente, todas as comunicações cessaram sem qualquer sinal de emergência ou pedido de socorro. Operações de busca e resgate foram iniciadas imediatamente, cobrindo milhares de quilômetros quadrados do Atlântico Sul. Aviões de patrulha, navios da guarda costeira e até satélites foram mobilizados na busca pelo Salem e sua tripulação. Após semanas de busca intensiva, nenhum destroço, bote salva-vidas ou qualquer evidência do navio foi encontrada. Era como se o MV Salem e todos a bordo tivessem simplesmente se desvanecido do oceano sem deixar qualquer rastro. As teorias sobre o desaparecimento do Salem incluem falha catastrófica do casco que causou afundamento rápido, explosão da carga que destruiu completamente o navio, ou até mesmo sequestro por organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas. Alguns especularam que o navio foi atacado por piratas modernos que operam nas águas internacionais, enquanto outros sugeriram problemas mecânicos catastróficos que resultaram em perda total. A teoria mais perturbadora é que algo aconteceu tão rapidamente que a tripulação nem teve tempo de enviar um sinal de socorro, o que sugere uma catástrofe instantânea e completa. O caso do MV Salem permanece tecnicamente aberto, mas após décadas sem qualquer nova evidência, a probabilidade de resolver este mistério diminui a cada ano que passa. O navio junta-se à longa lista de embarcações que simplesmente desapareceram nas profundezas inexploradas dos oceanos mundiais, levando consigo histórias que talvez nunca sejam contadas. Estes 5 naufrágios misteriosos representam apenas uma pequena fração dos segredos que os oceanos guardam em suas profundezas abissais. Cada caso nos lembra da vulnerabilidade humana diante das forças incontroláveis da natureza e das circunstâncias imprevistas que podem transformar uma viagem rotineira em uma tragédia inexplicável. O MV Joita nos mostra como pessoas podem simplesmente desaparecer sem deixar rastro. A expedição Franklin revela como até os mais preparados podem sucumbir a forças além de seu controle. O SS Orang Medan, real ou lendário, alimenta nossos medos sobre o desconhecido. O Carol A. Deering demonstra como mistérios podem persistir mesmo sob investigação intensiva. E o MV Salem prova que mesmo na era moderna, o oceano ainda pode engolir navios inteiros sem explicação. Enquanto navegamos pelas águas do século XXI com GPS, comunicações por satélite e tecnologia de rastreamento avançada, estes mistérios do passado nos servem como lembretes humildes de que o oceano permanece sendo o último grande território inexplorado do nosso planeta. Suas profundezas guardam não apenas os destroços de navios perdidos, mas também as histórias não contadas de coragem, desespero e mistério humano. Cada onda que quebra na costa carrega consigo sussurros destes segredos submersos, esperando pacientemente pelo dia em que a tecnologia e a determinação humana finalmente possam trazer luz aos mistérios mais sombrios das profundezas marítimas. Talvez um dia, exploradores subaquáticos e arqueólogos marítimos consigam desvendar estes enigmas que há décadas capturam nossa imaginação. Até lá, estes 5 naufrágios misteriosos continuarão navegando através da nossa consciência coletiva,
lembrando-nos de que não importa o quanto avancemos tecnologicamente, o oceano sempre manterá alguns de seus segredos mais profundos, guardados para sempre nas câmaras escuras e silenciosas de suas profundezas abissais.